para sair de casa, fiquei pensando assim: o que passa pelo coração das pessoas da minha igreja quando elas estão levantando da cama no domingo de manhã? Como eu não sei, eu fiquei imaginando. Certo? Eu fiquei imaginando. Como eu tão acostumado a fazer isso, eu não, para mim é automático, né? Sim, senhor. Por favor. Eu nem penso. Agora, se você pensa assim, tá, e você está dizendo que é uma obrigação, não. Nunca, para mim, foi obrigação. Aí eu pensei assim, será que para as pessoas da igreja é uma obrigação? É um sentimento assim de obrigação? Porque de manhã, segunda-feira de manhã, você levanta para trabalhar, você não tem escolha. Mesmo que você não gosta do teu trabalho, você tem que trabalhar, certo? Então você tem que trabalhar naquilo que você gosta para não sofrer. OK? Porque você levantar toda semana para fazer aquilo que você não, todos os dias da semana para fazer aquilo que você não gosta, é bobagem. Ah, mas dá dinheiro. Dinheiro não é felicidade. Não é realização. Não é assim? Então a gente levanta para trabalhar e a gente sabe que é um. Eu vou mudar a palavra aqui. Não é obrigação, é responsabilidade. Você tem que ir ao shopping. Tem gente que ama ir ao shopping, tem gente que detesta ir ao shopping, ao supermercado, à feira. Qual é o sentimento? Ah, eu gosto. E aquele diz assim, ai, 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 é hoje. Os homens normalmente dizem assim, é hoje. Mas está vendo que tem aquilo que move a gente. Jogar um futebol. Oba! Normalmente. Se é para levantar e jogar um futebolzinho, beleza. Olha, está vendo o sentimento? Para cada responsabilidade, compromisso que a gente tem, nós temos aquilo que mexe com a gente. E aí no domingo de manhã você meio que pensa assim, tá, eu tenho um compromisso, mas não sou obrigado a ir. Vocês são obrigados a vir? Por que vocês estão aqui então? Vieram pagar a Deus? Vieram pedir? Vieram fazer média com Ele? Comigo vocês não precisam fazer. Não me devem nada. Mas vieram fazer acerto com Deus? Não. Eu vim aqui porque eu quero ver a cara de vocês. Eu sinto saudade de vocês, acredite. Vocês sabem que eu não fico lá na rede social falando, conversando e tal, mas eu lembro de vocês todos os dias. Eu não fico lá, meus irmãos, mandando um videozinho. Isso não é meu perfil. Mas não significa que o pastor só lembra de vocês domingo. De jeito nenhum. Aquilo que eu falo aqui, de que a igreja para mim é a continuação da minha casa, a Eliane sabe, minhas filhas sabem. É verdade. Até aquilo que não é bom me afeta. E aquilo que é bom, a gente... Então, para mim faz parte. Outra coisa,
Ah, pastor, é porque isso aqui é um encontro espiritual. Isso aqui não é um encontro espiritual. Isso aqui é um encontro de família. E você está falando de encontro de família, esse negócio não é bom, porque a minha família de sangue, a gente nem se encontra porque cada vez que se encontra tem encrenca. Então aquela é uma experiência negativa que você tem, não compare com essa, porque essa aqui é uma outra família. Então você precisa fazer disso aqui uma família, aquela bem interessante. Então, nós temos aqui alguns minutos, eu vou pedir para você levantar, assim, você tem 3 minutos para levantar e chutar a cadeira e dar um abraço nos irmãos aí. Vai lá, rapidinho, 1, 2, 3, rapidinho. Vou deixar, só você que está com frio, viu? Oi? Com frio não, com calor, eu tenho que esfriar. Voltou para esfriar, tá bom. Acho que fica baixado. Sim. Bom dia. Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas. Eu acho que está no quente, viu, Alexandre? Eu acho que está no quente, sim. Gente, quando vocês chegarem para o culto, tá? Fique à vontade para abraçar os irmãos, tá? E quando terminar o culto, fique à vontade também para catar um e levar para almoçar junto. É verdade. Ó, vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Sabe um restaurante barato? É espaçoso, dá para de vez em quando almoçar ali? Merano Gastronomia. Ah, quase em frente ao Veneza, tá? Eu não lembro agora. Restaurante Veneza. Tem estacionamento e não é mais a Mansão Merano. Lembra da Mansão Merano, que a gente teve eventos ali algumas vezes? Não é lá mais. É na frente, está bem menor, inclusive. Eles tiveram na pandemia, eles quase fecharam. Então, eles estão em reestruturação, simplificaram, está bem mais em conta os valores. É um buffet muito bom. Então, assim, de vez em quando, pega um irmão e vai para lá. Se você conhecer um outro restaurante assim barato, me passa as dicas também, porque de vez em quando a gente... Lá em casa tem uma coisa assim, para fugir do frango assado, a gente... porque se não tiver comida, o pessoal quer pegar frango assado. E eu fujo de frango assado. Prefiro o cozido.
Só que como tem final de semana que é tão corrido que não dá tempo de correr atrás de comida e tal, então quando chega na última hora, pega um frango. Eu gosto de frango, entendeu? Só que para acertar um frango não é fácil. Não é todo domingo, mas acertar um frango, acertar, sabe? Porque muda lá o sujeito que faz o frango, você vai lá, crente que vai pegar um frango bom e vem um frango daqueles. Mas deixa o frango lá. Vamos falar sobre algumas renúncias que os discípulos de Jesus fazem, inclusive de frango. Quando Jesus fala a respeito de seguir Ele, a gente precisa aprender que seguir Jesus é projeto de vida. Seguir Jesus não é sofrimento. Tá? Todas as vezes que a gente fala de renúncia, dá a impressão assim, oh, meu Deus do céu, tem que ter essas coisas. Quando Deus planeja coisas para a nossa vida, Deus planeja coisas boas. Eu acho que é assim que vocês planejam para os filhos de vocês. Ou planejaram quando eles eram pequenos. Depois de grande, não adianta planejar muito, que eles fazem os seus próprios planejamentos. Depois que você cresceu, você faz planejamento ruim para a sua vida ou planejamento bom? Antes o papai e a mamãe faziam. Depois você aprendeu a fazer. Quando você aprendeu a fazer planejamento para a sua vida, você fez planejamento bom ou ruim? Todos eles bons, obviamente. Por quê? Porque você se ama. Você gosta de planejamento bom. Você gosta de acertar. E por que você acha que Deus é contra isso? Que Deus é mau? Deus não é mau. Quando nós somos ainda pequenos, não temos direção para a nossa vida, nossos pais fazem planejamento para nós. Eles planejam nossas roupas, nossos alimentos, nossos calçados, ou a hora de cortar cabelo, a hora de levar ao médico, a hora de... nós começamos a fazer coisas certas, ok, começamos a fazer coisas erradas, eles ensinam, eles colocam limites. São essas coisas. Quando nós aprendemos na Bíblia que seguir Jesus é um projeto de vida, significa um planejamento de vida. Então, renunciar às nossas coisas significa alinhar as nossas coisas às coisas de Deus. Então, cuidado com esse problema que às vezes a gente tem com a palavra renúncia. Tá? Então, quando eu passar por esses 3 tópicos aqui, você vai entender assim, que tudo isso aqui aplicado à nossa vida é perfeitamente plausível, é bom, é bíblico, no final das contas, projeto certo de Deus para nós. E a gente vai basear isso aqui hoje num texto lá de Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus. A gente vai começar falando de quando Jesus renunciou à indulgência. Começando lá em Mateus 4, quando ele foi tentado por Satanás, a gente vai fazer a leitura do texto, você vai perceber a aplicação que é possível fazer dentro dessa passagem. Então vamos ler esses primeiros versículos, vocês podem acompanhar na tela, ou vocês podem abrir sua Bíblia. Aqui eu estou usando a linguagem de hoje, aliás, a nova versão internacional, que diz assim, ó: Então Jesus foi levado pelo Espírito, ali é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esses são os primeiros 4 versículos do capítulo 4 de Mateus. Então Jesus renunciou à indulgência, tá? Renunciou
aquilo que era uma necessidade daquele momento. E aí você diz, tá, mas se é uma necessidade, era algo dele, por que renúncia? Aí quando a gente transporta isso para o momento, para a nossa aplicação hoje, precisamos entender um pouco dos vícios da nossa sociedade. Todos, veja se você concorda comigo, todos os desconfortos que os dias nos proporcionam, nos incomodam. Não é? Todos os desconfortos da vida faz com que a gente já queira uma solução. Se o ônibus demora um pouquinho mais e você está aguardando ele ali no ponto, é um desconforto. Lá, tempos atrás, não era, mas hoje é. Se você está com o teu celular na mão, aguardando o Uber, e ele está apontando aqui uma demora, não é? Se você chegou ali no restaurante que eu disse agora há pouco para almoçar, e você lembrou que o pastor falou que ali é bom, é espaço amplo, e de repente tem uma fila que vai durar uns 15 minutos. Você já vai lembrar de mim de um outro jeito. 15 minutos. É um desconforto ficar esperando 15 minutos. Uma dorzinha, sabe? Uma dorzinha, já... Uma fome, aquela, sabe, primeiro ronco no estômago, cadê o aplicativo? Vou pedir uma comida. É só o primeiro, aquilo nem é nada, é uma bolsa de ar que passou aqui pelo intestino, que não é nem fome. É um desconforto. Uma tontura, o sol está forte, você está caminhando rápido, uma leve tontura, você chega em casa, já pega o número do médico e diz, vou ligar para ele. E aí você abre a sua Bíblia e você diz assim, e eu sou discípulo de Jesus. E eu sou um discípulo que não é capaz de suportar nada antes de pensar nele, antes de recorrer a ele, antes de lembrar todo o significado dele como mestre sobre a minha vida, eu já fiz uma série de coisas. Então veja o que eu tenho colocado aqui para você. O diabo, ele começou com uma referência, veja que coisa interessante, ele começou aqui atacando Jesus a respeito da divindade dele. Então veja, o diabo começou com uma referência à divindade de Jesus e usou a necessidade de comida como uma plataforma de lançamento para o ataque. E aí eu quero que você saiba que ele faz a mesma coisa hoje. Quando ele precisa atacar você, ele vai usar alguma necessidade legítima da sua vida. Eu disse necessidade legítima. Nem estou falando de coisas de fora, nem estou falando de coisas pecaminosas, estou falando de coisas normais. Ah, acho que não. Ele fez com Jesus. Ele fez com Jesus.
Jesus está num corpo como o nosso. Jesus está debilitado. Ele foi levado pela terceira pessoa da Trindade ao deserto para, vou usar a palavra aqui, para se depurar na sua humanidade. Ele fica ali 40 dias e 40 noites em oração, ele não se alimenta. O seu corpo, ele chega num estado desse tempo de jejum em que ele tem muita fome. E quando ele tem fome, o inimigo chega e ele vai naquilo que é a divindade dele. Então, se você é filho de Deus, e aqui tem um outro assunto que um dia nós já conversamos aqui, outro dia a gente volta a conversar, que não é o que nós vamos falar agora, mas ele vai naquilo que é a divindade de Jesus e ele diz assim: se você disser para essas pedras, para elas se transformarem em pães. Então ele está dizendo o quê? Presta atenção ali. O fato de Jesus estar com fome é um símbolo das necessidades naturais do homem, não é? Sim. Agora, transformar pedras em pão, ou em pães, é um símbolo dos meios pecaminosos que o homem usa para satisfazer as suas necessidades. E aí está a questão que nos leva no dia a dia a pecar. Por quê? Para satisfazer necessidades? A quem nós recorremos? Ao banco, iFood, ao médico. Não estou dizendo que está errado. Ao vizinho. Não é? Ficamos pedindo. Tem pessoas que o tempo todo estão pedindo. Elas não suportam, elas não são capazes de pedir para o padeiro certo. Você quer comer pão de primeira? Vai direto no padeiro. Não é? Quer comer um pão de primeira? Compra direto do padeiro, ou vai falar direto com o padeiro. Não fique comprando ou procurando na periferia, lá onde já uns 4 já distribuíram o pão do padeiro. Já compraram pão lá na periferia, lá na estradinha, lá, sabe? Você precisava comer alguma coisa e não tinha nada. Vai lá naquele lugar lá, você vai ter. Quando você chega lá, tem um pão que você olha assim, quanto tempo tem esse pão? Ah, chegou ontem. Não, chegou hoje cedo. Não é verdade. Aqueles de pacote, então, parece que eles apagam, né, a data de vencimento. Pão bom você pega direto do padeiro. Então veja, o pecado, o que nos leva a muitas vezes, como discípulo, não se firmar, não conseguir ver Jesus como mestre e não conseguir viver essa experiência de discípulo, é não renunciar àquilo que é algo natural da vida. Então o que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos aí? Isso aqui, ó. Então a reação de Jesus mostra que os crentes não podem ser verdadeiros discípulos de Jesus a menos que renunciem à autoindulgência. Compreenderam? Dá para resistir Satanás? Dá para resistir Satanás. Não dá. Irmãos, eu quero que você
vocês entendam o seguinte: depois da Trindade, Satanás é o ser mais poderoso do universo. Certo? Por isso, Satanás não possui nenhum ser humano. Quando diz assim, ó, tá ali endemoniado, o diabo está nele, o diabo não entra em ninguém. O diabo não possui ninguém. Quando você usa a expressão endemoniado, nós estamos falando que a pessoa está com demônios. Na hierarquia, demônios são seres inferiores a Satanás. São seres criados abaixo de Satanás. Satanás, se ele entrasse numa pessoa, se ele chegasse perto e entrasse, mata na hora. Por isso Deus não deixa. Então são demônios. Agora entenda o seguinte: nós podemos resistir Satanás. Por que nós podemos resistir esse ser poderoso, mas não todo poderoso? Nós temos em nós quem? Nós somos habitados, a igreja, nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a autoridade do papai. Você consegue entender isso? A Bíblia diz, resistir ao diabo. Nós conseguimos resistir a ele. Não porque nós somos, aliás, dos demônios, dos mais vagabundos que foram criados, nós estamos abaixo deles. Então nós não temos em nós, humanos, qualquer poder. Por isso que um demônio mais vagabundo possui uma pessoa. Aliás, vários deles podem entrar numa pessoa. Uma legião pode entrar numa pessoa. Por quê? Porque nós fomos criados abaixo desses anjos. Agora, na autoridade de Jesus e revestido do sangue de Jesus, que é o sangue purificador, na autoridade como filho de Deus, nós fazemos o quê? A Bíblia diz que nós resistimos. Resistimos como? Assim como Jesus resistiu. Estão entendendo? Vocês têm medo do diabo? Quem tem medo do diabo não sabe o seu papel de filho. Olha aqui para mim. Quem tem medo do diabo não sabe quem é o pai que tem. Quem tem medo do diabo não conhece a Deus. Quem tem medo do diabo não conhece a voz do Pai. Quem tem medo do diabo não conhece a autoridade que o Pai dá. Quem tem medo do diabo não sabe as Escrituras. Quem conhece as Escrituras resiste a Satanás. Quando Jesus teve que... Olha, gente, Jesus estava ali totalmente passível de fazer a vontade de Satanás. Lembra que outro dia eu estava brincando aqui, não insulte um homem com fome. Lembra que eu estava brincando sobre isso? Então, senhora, se o seu marido chegar em casa 7h da noite, e ele falar que está com fome, muita fome, apresse. Claudete sabe disso, Zezinho. Gente, quando vocês forem na casa do Zezinho, vocês vão ver o tamanho do fogão que ele fez. Aquele fogão triplo, né? É fogão, é forno,
lareira, é um negócio, vai daqui lá, ó. Vocês estão achando que aquilo lá era churrasqueira, tudo junto. Aquilo lá foi uma mensagem que ele passou para Claudete. Então, quando o Zezinho chega em casa, a Claudete já está lá, com tudo pronto, porque se bichinho fica sem comer, fica mal-humorado que só. Tô certo, Zé? Não. Tá batendo a fome nele, ó. Já tá batendo a fome. Gente, homem que chega em casa à noite com fome e por alguma razão a mulher não serviu a comida para ele, era para servir, sei lá, se é bem assim hoje, porque lá em casa é eu que faço. Não, brincadeira, brincadeira à parte. Mas lá no passado, vocês sabem as histórias lá no passado, como que eram os homens? Né? As senhoras ficavam em casa, coitadas, elas levantavam às 5 da manhã, começava a preparar as coisas para aquela trupe toda, né? E não saía da cozinha. Aí chegava lá os brutos, né? Chegavam, chutavam as coisas lá no quintal, entravam com aquela bota toda suja e coitado da mulher se a comida não tivesse pronta. E não era para o marido, né? Era para todos. Ficavam tudo mal-humorado. Deixa eu colocar aqui um versículo que vai confirmar tudo isso aqui para você. Ó. Olha aqui, apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:1. Por isso, exorto-vos, irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, a apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O discípulo de Jesus, ele renuncia a algumas necessidades naturais para sacrificar-se a Jesus. Deixa eu passar para o próximo aqui. Os versículos seguintes, está lá em Mateus 4, 5 a 7. Então, o diabo o levou à cidade santa, que é Jerusalém, tá? Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, de novo, tá? Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então o que Jesus renuncia aí? Ele renuncia seus direitos. Complicado isso, né? Falar disso hoje, nessa sociedade que você espirra perto de alguém e ela já diz: ei, olha os meus direitos. Não está assim hoje? Você fala uma palavra, o outro já levanta e diz: ei, olha os meus direitos. Ah, mas isso não é de hoje. Não, não é de hoje. Sempre foi assim. Mas está cada vez pior. O homem está se endeusando de tal forma que ele acha que ele é o rei do universo. Então, falar disso nos tempos de hoje, a gente vai agora entender assim, o discípulo de Jesus, como é que ele lida com isso? Como é que você, discípulo de Jesus, lida com seus direitos? Agora, a comparação que a gente pode fazer com relação a esse texto é assim, olha o que o diabo fez. Ele montou o seu segundo ataque com outra referência, agora, à identidade de Jesus. E dessa vez, o que ele faz? Ele usou os direitos de Jesus como plataforma de lançamento do ataque. Lá atrás era a respeito da divindade, agora é
identidade. Se você é filho de Deus, e agora ele está dizendo, se você é filho de Deus, se você tem certeza que você é filho de Deus, na identidade, ele está dizendo assim, ele vai te socorrer. Lá atrás era, se você está com fome mesmo, faz com que essas pedras se transformem em pães. E agora, se você é filho dele, diz que você pode se lançar daqui e anjos vão segurar o Filho de Deus. Porque está escrito. E Jesus podia fazer isso? Ele podia se lançar da altura que ele estava, que era no pináculo do templo. Se vocês verem uns vídeos que existem no YouTube, tem um especial lá, que é aquela Aline em Israel, ela mostra um dos lugares onde seria a torre, o canto da torre, porque todas as vezes que se fala do templo em Israel, a gente imagina que era em cima do prédio, do templo, né? Agora, a referência ao templo de Jerusalém não é ao prédio do templo, era todo o espaço que envolvia o templo. Por exemplo, se fosse aqui, seria de muro a muro. Então, seria o canto do muro, aquele canto ali, lá em cima, que era bem alto, ele mostra exatamente do lugar onde possivelmente Jesus foi levado. Lugar bem alto. O que o inimigo faz com a gente no dia a dia? Não é mexer com os nossos direitos? Aqui entre nós, ele já mexeu com os seus direitos? Já, né? Várias vezes. E sabe o que é interessante? É que o diabo tem razão. Jesus merece ser resgatado pelos anjos, porque ele é filho de Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes você tem razão? Porque diante de Deus você tem direito, diante da Constituição do país você tem direito, diante do outro com quem você se relaciona você tem direito. Ali no trânsito você tem direito, ali no negócio que você fechou com aquela pessoa você tem direito. Você está sendo passado para trás. No casamento você tem direitos? Não é verdade? Tem direitos e tem deveres, todos os lugares. Onde tem pessoas, tem direitos e deveres. Aí você diz, não, eu estou pronto para cumprir com os meus deveres. Agora, ele não está cumprindo com os seus papéis. Eu fechei o negócio com uma pessoa, fiz toda a minha parte e ele não está fazendo a dele. A gente ouve muitas reclamações hoje em dia a respeito de prestação de serviço. Meus irmãos, que encrenca que nós estamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, os que têm crianças, netos, ensinem, viu, Léo? Viu, Emily? Caio, eu ouvi coisa aí sobre você e a Débora, isso é muito bom. Você vai passar para a Rafaela também. Você já sabe também. Você também. Aprenda a usar a chave de fenda. Viu, Emily? Próximo Natal, pais, dê de presente para os seus filhos caixa de ferramenta. Para as meninas. Davi, compra caixa de ferramenta, dê de presente no aniversário para ela. Não, dê de presente para ela, ensina ela a usar, senão ela vai ficar te perguntando. A geração TikTok precisa aprender a usar a ferramenta, sabe por quê?
Porque profissionais hoje estão em falta no mercado. Quando você chama uma pessoa para trocar uma torneira, é um desastre. Cobram R$ 250 para trocar uma torneira. Para trocar uma lá em casa que eu não conseguia. Antigamente eu fazia tudo. Hoje eu não consigo ficar ajoelhado. Eu não consigo por causa da posição, peso, um monte de coisa. Aí você obriga a chamar dos antigos, né? A gente sabe. Mas pergunta aí, os antigos sabem, não sabem? É. Sim. Você olha para todo mundo assim. A maioria mais nova fazer o quê? Zé, você ensinou os meninos a trocar torneira em casa? Se não, rapaz, dá tempo, viu? É, né? Isso. E fechando. Hum. Ensina, gente. Uhum. É assim, porque quando você precisa fazer um servicinho em casa, se você não souber, você vai precisar de alguém. E aí você diz, não, mas eu estou contratando um profissional, ele sabe. O profissional chegou lá em casa, tentou, diz, não, não vai dar. Foi embora. Aí veio o outro. Enquanto isso, eu comprei uma chave, seria uma chave, né? E não deu certo. Eu pensei, com essa chave eu entro lá, coloco, ela faz tudo, né? Não deu certo. Daí tive que chamar um sujeito que chegou lá com a ferramenta certa, né? O cara todo parecia uma borracha, deitou, foi lá e daí conseguiu trocar e levou R$ 250 que eu estou chorando até agora. Não, eu sei, mas a idade já começa a atrapalhar. Então eu estou falando assim de ensinar os filhos, viu, Tiago? Ensina mesmo. Ah, mas eu não quero aprender. Ensina, mostra, faz eles gostarem disso. Porque nós temos problemas hoje com essas questões assim sabe, de saber fazer as coisas. Eu nem sei por que eu entrei nesse assunto também. Vamos embora. Por que Jesus falou disso aqui, gente? A reação de Jesus mostra que os crentes não podem ser verdadeiros discípulos de Jesus a menos que renunciem aos seus direitos. O resto aí vocês entendam como vocês quiserem, que eu perdi o fio da meada. Tá? Direitos. Aí temos um texto na Bíblia bem conhecido, que o apóstolo Paulo também ensinou para nós assim. Eu acho interessante na Bíblia que as coisas não são por acaso. Elas têm base. Aquilo que foi dito lá em Mateus capítulo 4, quando a gente vê uma carta de Paulo lá em Filipenses, ele vai dizer o seguinte, ó. Vocês devem ter para com os outros, olha lá, vocês devem ter para com os outros a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que embora existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a ser apegado, mas esvaziou-se, inclusive naquele momento que eu estava ensinando ali, né? E assumindo a forma de escravo, olhando como outros homens e compartilhando a natureza humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Naquele momento que Jesus estava sendo tentado por Satanás,
O que ele fez? Esvaziou-se, abriu mão dos seus direitos. De novo, discípulo de Jesus renuncia aos seus direitos, tendo todas as razões. Ele renuncia aos seus direitos, ele não está apegado aos seus direitos. É difícil isso, gente, porque o tempo todo nós somos ensinados do contrário. Sim, a exigir. É. Qual é a linha, né? Aham. 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 Onde é que está, né, essa linha? Que lugar que ela se estende? E o terceiro e último, Jesus renunciou aos tesouros. Está lá em Mateus 4, 8 a 11. O texto diz lá: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Esse foi o final da tentação. Então, Jesus renunciou aos tesouros. Agora respondam para mim. Quer dizer, não respondam, senão não dá tempo. Onde que esse negócio encaixa no mundo de hoje? Onde no planeta Terra alguém concorda com essa expressão? Hein? O diabo, por fim, tentou seduzir com a oferta de domínio sobre todos os reinos do mundo, o que Jesus rejeitou novamente. Reinos do mundo, hoje a gente não tem muita compreensão disso, mas naquela época, reinos do mundo significava riquezas. Reinos do mundo significava tronos. Reinos do mundo significava terras, significava exércitos, significava animais, significava escravos. Entenderam? Significava todas as riquezas. E olha o que o inimigo diz: se você fizer o que eu vou propor, todos os reinos do mundo é seu. Em outras palavras, todos os tesouros do mundo. Todos os tesouros, você pode mandar garimpar onde você quiser. Vem tudo, é tudo seu. Todos os reinos do mundo, toda a terra. Aí você é discípulo de Jesus, vivendo nos dias de hoje. Amanhã começa de novo a série Boletos. Né? Boletos, vencimento, mês 7. Ô, pastor, eu tinha que falar isso agora. Aquele pacote, né? E aí, um dia antes de começar a série Vencimento Mês 7, você escuta um negócio desse. Então tem que renunciar. O discípulo de Jesus renuncia. Renuncia a tesouros. Nós vamos entender isso aqui de outro jeito. Veja, meus irmãos, o problema com o dinheiro é que os ricos se distraem pela ganância para se tornarem mais ricos, enquanto os pobres geralmente se distraem com a sua luta pela sobrevivência. Você não vai encontrar nenhuma vez na Bíblia Jesus ou a Bíblia em si condenando a riqueza. Muito menos o dinheiro. Mas vai condenar o coração do homem lutando. Uma luta terrível. Não sabe se adora a Deus, se adora o dinheiro.
não sabe se adora a Deus, se adora o dinheiro, porque o dinheiro é a única coisa nesse mundo que é a resposta para o homem. Vocês ouviram? Todas as respostas para o homem é uma só: dinheiro. Vou repetir. Todas as respostas para o homem é uma só: dinheiro. Você já ouviu várias frases dizendo que Jesus é a resposta, né? Não é. A resposta, a palavra resposta, é o dinheiro. E Jesus é o quê? Direção. Jesus é direção. Discípulo. O discípulo direciona. O discípulo diz: eu vou e você vem comigo. O mestre diz, né? Eu vou e você vem comigo. O discípulo vai atrás do mestre. O mestre sabe a direção. Jesus é a direção. Agora, dinheiro é resposta. Por isso que as pessoas correm atrás de resposta e não atrás de direção. O mundo corre atrás do dinheiro. O mundo não corre atrás de direção. Se corresse atrás de direção, correria atrás de Jesus. A reação de Jesus mostra que os crentes não podem ser verdadeiros discípulos a menos que renunciem às riquezas terrenas que o distraem de Deus. E aí deixa eu explicar isso aqui. Pastor, mas como assim? Como que a gente vai viver? Eu tenho riqueza para possuir, eu tenho condições de ser rico, eu tenho... A resposta é curta, rápida, fácil, você vai entender, porque a palavra de Deus, ela se autoexplica. Lembra que eu falei que a própria Bíblia, ela se conecta? Olha lá. Ó. Não acumulem, Mateus 6,33 e 6,19. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas, acima de tudo, busquem o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão dadas a você também. O que você entendeu aí? Busquem a Deus. Busquem o Mestre. Busque no sentido de seguir. Busque no sentido de anda com Ele. Busque no sentido de assim, eu sou submisso a Ele. Gente, quando vocês lá por umas tantas da vida olharem para trás, vocês não vão ficar olhando para trás o tempo todo. Mas o mestre está ali, você decidiu, eu estou olhando para o mestre, onde ele pisa, eu piso. Aí lá pelas tantas você dá uma olhadinha para trás. E quando você está olhando para trás, você vai lembrar assim, que tem, na Bíblia diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Você está escutando uns negócios atrás de você, você diz, eu acho que tem duas pessoas andando atrás de mim, deve ser a bondade e a misericórdia. Você olha atrás de você, aqui tem bondade e tem a misericórdia. E daí quando você levanta a cabeça, atrás da bondade e a misericórdia, quem está te seguindo? Mata a charada. Está aqui, ó. O que são todas essas coisas? As riquezas da terra. Você pode ser rico? Pode. Deve.
Se você tá olhando para o mestre é rico, ele é dono de toda a riqueza. Quando ele anda, a riqueza vai junto. No bolso dele tem o testamento assinado em cartório, tudo é dele. O mestre é dono de tudo. Se você está seguindo o mestre, está seguindo a riqueza. Tudo é dele. Quando você bobear, você olha para trás e diz assim: ei, eu tenho isso, eu nem preciso dessas coisas, mas eu tenho. Quer dizer, eu não tenho, é dele, mas como eu estou com ele, eu estou usando, eu nem percebi que eu estou usando. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu costumo dizer assim: eu não tenho coisa, eu tenho uma mulher e uma moto. Comparação, né? Não, depois eu falo assim, não, porque assim, se eu falo, ninguém toca, né? As filhas já levaram. Os netos eu ainda consigo ficar, mas uma hora eu estou negociando lá com o Tiago e a Tammy. Deixa um deles morando aqui comigo. São 3 agora, podia deixar um, mas não está tendo acordo. A Evelyn não quis deixar o Gabriel. Então, uma hora... mas e as lojas? Gente, não vale nada. Você fala assim, não vale nada. É verdade. Fica 3 meses sem vender, fecha. A gente já teve crise ali de ficar 2 meses sem vender, assim, meu Deus do céu. Uma só existe ali para ajudar alguém. Carro, você sabe o que é um carro? O carro não vale nada. O ladrão pode levar, está escrito aí, ó. Você pode acidentar, acabou, sucata. Não, mas daí o dinheiro, o que vale dinheiro, gente? O que vale dinheiro? O que vale dinheiro? Quanto vale dinheiro? Mas e a casa? Casa não é minha, eu nem levo ela, não é nossa. Gente, a casa é só para dormir, para comer, sabe, o lugar que você... Ela tem que ser um lar. Uhum. Ela tem que ser um lar, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser simples, pode ser mais... Mas não, sabe, mas quanto que você ganha da sua casa? Não ganha nada, ela não rende. Ela dá despesa. Então você fala assim, quanto você tem? Eu não tenho nada. Então a gente tem um ao outro. Como ela não anda de moto, só eu ando de moto. Quer dizer, eu piloto a moto, né? Então eu falo assim, pelo menos a moto é só minha. O Tiago não consegue alcançar. Né? Então a moto é só minha. E a mulher é só minha e pronto, acabou. O resto... É legal isso, né? Gente, é simples entender isso. Quando nós seguimos Jesus, nós somos ricos, porque Ele nos dá todas as coisas. Agora, de repente, eu olho para trás, eu tenho todos vocês, eu tenho a casa para morar, eu tenho o carro, eu tenho a família, eu tenho meus parentes, eu tenho vida, tenho saúde, sabe? Tenho a salvação, eu tenho uma vocação, tenho um propósito. Puxa vida, vou para casa agora feliz, porque eu cumpri um propósito hoje de manhã. Isso não tem dinheiro que compre. Você pode entender isso? Você é discípulo de Jesus. Não é pecado renunciar. Vamos ficar em pé. Vamos terminar. Então, Jesus sabia do propósito dele, porque quando o diabo fala para ele tornar pedras em pão, ele diz, depois, mais tarde, eu sou o pão da vida. Então, ele sabia quem ele era, né? Depois ele diz lá, então eu te darei todas essas coisas do
Ele sabia que ele não aceitou. Mas aí ele fala, eu sou aquele, eu dou a vida, né? Ele não precisava da riqueza. Depois ele fala no versículo mais tarde, eu sou aquele que veio morrer. Ele não quis nada para ele, né? Ao contrário, ele se doou como. E a outra coisa que era ali, a autoridade, né? Quando ele fala, te darei todas essas coisas, ele fala, toda a autoridade me foi dada debaixo do céu e da terra. Então, ele sabia quem ele era. É como o Daniel falou. Então, a gente precisa saber quem nós somos, né? É isso. Seja discípulo de Jesus. Não se apegue às coisas da terra. Renuncie. E as outras coisas todas serão acrescentadas. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Mais uma que a gente pôde se reunir como família, como igreja, como irmãos. Obrigado por nos proporcionar esta oportunidade de estarmos juntos. Receba nosso louvor que foi oferecido nesta manhã. Pai, oramos pela vida de cada um que está aqui. O Senhor nos conhece, nos vê, sabe das lutas dentro de nós, das nossas dificuldades, das nossas crises, das nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais, da nossa falta de fé muitas vezes, das nossas relutâncias. Pai, pedimos que o Senhor nos purifique de todas estas coisas, pedimos que o Senhor nos santifique de todo pecado, que o Senhor nos limpe, que o Senhor dê a cada um de nós uma mente nova, renovada, como nós vimos ali na Tua Palavra, que haja em nós sempre uma oferta de um culto inteligente, racional para o Senhor, nos permita viver de uma maneira que Te agrade, uma maneira que mostre o Senhor a todos aqueles que estão ao nosso redor. Abençoe esta nova semana que está começando, guarda os meus irmãos, guarda a Tua igreja, e que no próximo domingo possamos nos reunir aqui para a celebração novamente, em nome de Jesus. Amém. Vou em paz, que Deus abençoe todos vocês.